chegou ontem na igreja, era um menino ministrando uma palavra dessa. Aí a gente vê Deus falando no particular com cada um, revelando a palavra ao coração de cada um. E eu tenho certeza que vamos sair daqui com a compreensão de que Deus não precisa dar para ninguém lá fora, porque o que Ele confiou em nossas mãos será multiplicado, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. O Senhor nessa manhã me trouxe essa palavra ao coração e eu preciso compartilhá-la contigo. Gênesis no capítulo 22, quando você encontrar, diga glória a Deus. No culto de adoração, o que mais temos que render? Glória e aleluia, 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 aquele que vive eternamente, amém? O povo mais feliz da terra está aqui? Oh meu Deus! O texto diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, toma teu filho, Isaque, a quem amas. Diga comigo assim, ó: Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Agora eu quero que você vá comigo no verso 15. Diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Na versão King James, o verso 17 diz assim: esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Feche os teus olhos. Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem a dizer, Senhor, antes todos nós estamos aqui para te ouvir. E como é bom te ouvir. Como é bom, Senhor, ó Deus, saber que o Senhor é Deus que sonda o coração e esquadrinha pensamentos. Saber que o Senhor é Deus que sonda a motivação do nosso coração antes que a palavra chegue à nossa boca. Nós rendemos o nosso pensamento, nós rendemos o nosso coração, nós rendemos, Senhor, o nosso corpo, nós rendemos a nossa alma a Ti, para que esta terra seja arada, seja limpa, esteja adubada, preparada para receber esta semente, e ela encontre lugar para germinar, crescer, frutificar a 30, a 60 e a 100 por um no nosso meio, Pai, em nossa vida, e através das nossas vidas, através do fruto desta palavra, nós venhamos gerar o testemunho que glorifique o Teu santo nome, ó Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Gênesis 22 parece um texto sem novidades, mas confesso que hoje pela manhã, quando eu abri esse texto, eu falei: Senhor, quanta coisa tem nesse texto que eu nunca ouvi ninguém pregar. A primeira coisa que me chama a atenção é o depois destas coisas.
Que coisas são essas? Quando a gente volta alguns versos antes, a gente percebe um concerto acontecendo entre Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, e Abraão. E por que estava acontecendo esse concerto? Porque a palavra do Senhor diz que Abraão chega na terra dos filisteus e mente naquele lugar. Ele diz que a sua esposa é sua irmã, e por algum instante, em algum momento, Abimeleque tem um sentimento pela vida de Sara e decide trazê-la para o seu palácio, para o seu reino, para tê-la como sua esposa. E a palavra fala que naquele dia Deus interviu na situação e trouxe para aquele rei a visão de que Sara era casada. E Deus fala para ele: não toque nela, porque senão todo o teu povo morrerá. O rei ficou com aquele sentimento no coração. Nós acolhemos Abraão, e Abraão, por causa de um medo, colocou todo o nosso povo em perigo. Abraão, por causa de uma insegurança, colocou todo o nosso povo em risco de morte. Mas também no coração de Abraão ficou uma ferida. E qual foi a ferida? Que Abraão, junto de seus servos, tinham cavado um poço, e os servos de Abimeleque tinham tomado esse poço, e na concepção de Abraão, eles tinham feito isso debaixo da autorização e da ordem de Abimeleque. Abraão não foi tirar satisfação. Sabe quando você está na casa dos outros de favor? Quando você está ali dependente de um favor, o outro faz alguma coisa que te fere e você deixa para lá. Não, deixa quieto, daqui a pouco passa. Abraão teve essa reação, mas ficou no coração dele. E no dia que Abimeleque vai conversar com Abraão, ele fala assim: Abraão, eu quero te pedir algo. Eu reconheço que você é homem de Deus, eu reconheço que Deus é com você em tudo que você faz, mas eu preciso te pedir, não minta, nem para mim, nem para o meu filho e nem para o meu neto. E naquele dia, o Senhor, Abimeleque, o rei, pede para Abraão que jure que ele não vai mentir. E quando Abraão declara eu juro, ele declara a renúncia de uma deformação. O Senhor começa a trazer sobre a vida de Abraão uma restauração de poder. Deus começa a trazer sobre a vida de Abraão o cumprimento de uma promessa que ia muito além do nascimento de Isaque. A palavra também diz que nesse momento do concerto, então Abraão abre o coração e fala para o rei sobre o poço que lhe foi tomado. E sabe qual foi a surpresa desse texto? É que o rei fala assim: eu não sabia de nada disso. Sabe servos que saem fazendo as coisas que o rei não mandou? Sabe obreiro que faz as coisas que o pastor não mandou? E depois fala assim: olha, eu vou falar para o apóstolo, eu vou contar para a bispa. E a bispa não está nem sabendo o que está acontecendo. O apóstolo não está nem sabendo o que está acontecendo. A confusão está instaurada. O barraco está grande. E foi exatamente o que esse sujeito aqui fez. O rei falou assim: eu não estava nem sabendo. Se você não me fala agora, eu não ia saber. E a palavra diz que Abraão então abre o coração, e naquele concerto Deus vem e faz uma prova de Abraão. Eu ouço tantas pessoas pedindo para Deus: Senhor, eis-me aqui. Todo eis-me aqui vai nos levar a um ambiente de prova. Diga assim comigo: todo eis-me aqui vai me levar a um ambiente de prova. Bispa, qual é a prova? É a prova da perseguição. É a prova do cansaço, é a prova da enfermidade. A prova que vem de Deus sempre vai pedir para você o único que você tem. Diga comigo: a prova que vem de Deus sempre vai pedir para mim o único que eu tenho. É o único recurso, é o único dia de folga, é o único dia com a família, é o dinheiro das férias, é o dia que você tirou para almoçar em família. Ele vai te pedir o único. A prova que vem de Deus sempre vai pedir para você o único. Mas não basta ser o único, tem que ser aquilo que você ama.
Quando a gente olha Gênesis 22, no verso 2, o Senhor Deus fala para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Mas Isaque era o único filho? Não, já tinha Ismael, mas Isaque era o único que Abraão amava. E agora eu te pergunto, o que é que Deus poderia te pedir hoje, que você talvez dissesse: ai Senhor, esse não, Senhor, isso não. Pai, pede qualquer coisa, me pede para ficar a madrugada inteira na igreja, mas não me peça para acordar 5 horas da manhã para ir orar. Qual é o único que você ama? Qual é a coisa que você diz: disso eu não abro mão, isso para mim é inegociável, isso para mim, Deus me livre, sem isso eu não fico? O que é único para você? Bispa, nem sei. Você não sabe? Você sabe. Na verdade a gente não declara com medo de Deus pedir. Estou mentindo? Estou não. Vai que Deus pede. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Qual é o significado da palavra Moriá? É ordenado. Quando o Senhor ordena ou pede, na palavra não diz que ele ordena, ele diz que pede a Abraão que vá ao monte Moriá. Ele diz assim, na concepção de Abraão, o Senhor está ordenando. Diga assim comigo: quando Deus me dá uma ordem, é porque Ele sabe que se pedir, eu não vou fazer. Quando Deus te dá uma ordem, é porque Ele sabe que se te der a opção de escolha, você não vai fazer. Aí você fala assim: meu Deus do céu, agora a igreja está me obrigando. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai falar o teu coração à medida que Ele fala uma e você obedece, Ele fala 2 e você obedece, Ele fala 3 e você obedeceu mais ainda. Sabe, os talentos multiplicados é mais ou menos isso. Mas enquanto você não tem esse discernimento para ouvir a voz do Senhor, você tem que ouvir a voz de quem? Diga comigo: dos meus pastores. Então quando o seu pastor falar para você assim: sobe no altar e prega, mesmo com os 2 joelhos batendo no outro, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, sobe e prega. Quando o teu pastor falar: vai ao mercado buscar recurso para ação social, mesmo nunca tendo aberto a boca para falar com ninguém, vai lá, porque Deus vai te dar graça, vai fazer você viver o que você nunca viveu, vai fazer você ter experiência que você nunca teve, vai fazer você experimentar de algo tremendo que o Senhor está liberando sobre a sua vida. A gente vê Abraão até aqui, a palavra do Senhor diz que ele tinha recebido uma promessa, que dele nasceria um filho, e que esse filho herdaria, que esse filho tomaria posse da terra prometida, que esse filho seria tão numeroso, que seria uma multidão incontável. Mas espera aí, a multidão incontável era um só era Isaque. Sabe quando Deus te promete alguma coisa e você olha e você fala: meu Deus, mas era só isso? Eu não acredito. Sabe quando você espera 2.000 e só aparece 200? Você fala: o que eu vou fazer com isso? Mas na verdade, quando você entende que Deus está no comando, os 2.000 vira 200.000. Ou melhor, os R$200 vira 200.000, porque na mão do Senhor tudo multiplica, e tudo prospera, e tudo vira, tudo é milagre. Aí a gente vê, o Senhor fez uma promessa, mas precisava de algo a mais para que essa promessa se confirmasse. E a promessa ia começar a se confirmar a partir do eis-me aqui de Abraão. Quantas vezes nós temos erguido a nossa mão e dito ao Senhor: eis-me aqui, mas quando Ele nos envia, a gente fala: envia Ele, manda Ele, Senhor, eis-me aqui, mas envia Ele. E nós deixamos de crescer, a igreja não vai parar,
Porque a igreja de Cristo, homens deram a vida por ela, homens foram crucificados por ela, homens perderam a vida para que essa palavra chegasse a nós. A igreja não vai parar. Mas o que é que nós estamos deixando de viver com Cristo? Quais são as experiências que nós estamos deixando de viver com o Senhor? Qual é o destravamento que nós estamos deixando de viver com o Senhor? Porque na hora que o Senhor nos envia, nós estamos enviando outro em nosso lugar. Estamos terceirizando a unção que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Estamos terceirizando o serviço que o Senhor delegou para liberar unção poderosa sobre nós e destravar as janelas do céu sobre a nossa vida. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. A promessa tinha se cumprido em parte, mas existia uma parte que faltava. E qual era a parte? Que de Isaac precisava nascer uma grande nação. Só que para isso precisava existir um eis-me aqui com atitude. Diga comigo, atitude. Esse eis-me aqui cantado é lindo. Eis-me aqui, estou disponível. Olha que coisa linda. Usa-me. Olha que coisa linda. Aí o Senhor fala para você assim: vai lá no presídio. Você fala: Senhor, Cristo amado, faz sopa e vai levar lá no ponto onde os meninos estão usando droga. E você fala: Jesus de Nazaré, arranca a unha, arranca as bijuterias, tudo, Senhor. Mas a gente está cantando eis-me aqui. Você imagina que para Abraão, ele tinha dito eis-me aqui numa missão que ele ainda não tinha ouvido qual era. Senhor, Abraão, o Senhor disse para Abraão, de pronto, eis-me aqui. Depois que você disse eis-me aqui, o Senhor te dá a missão. Aí ele diz assim: agora vai lá, você falou eis-me aqui, agora você vai tomar o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Ele ainda dá um nome, para não pensar que era Ismael, que nessa hora Abraão poderia ir lá atrás de Ismael, sacrificar Ismael, afinal de contas não tem vínculo afetivo, não tem nada, vamos sacrificar Ismael. Não, é Isaque, viu? E hoje o Senhor vai dar nome àquilo que Ele quer de você. Hoje o Senhor vai dar nome àquilo que você tanto ama, que você finge que não. Hoje o Senhor vai dar nome àquilo que Ele... Aí você fala: não, mas Senhor, olha, eu negocio. Eu fico 5 dias na igreja para ficar domingo em casa. O Senhor está falando: é o domingo que eu quero. Deus vai dar nome para aquilo que Ele quer de você. Tem alguém para dizer eis-me aqui? Tem não, ó. Você viu, né? Vocês ficaram com medo? Mas é um bando de crente frouxo. Vocês não leram o final da história, não? O que aconteceu? Tem alguém para pregar comigo? O que aconteceu? Providenciou o cordeiro? E o que mais que aconteceu? O Isaque que subiu, desceu? E por que você está com medo? Você está achando que Deus quer o que você tem? Deus quer teu coração. E é tão impressionante, porque Deus fala para Abraão, Ele fala assim: olha, porque você não me negaste o teu único filho, então agora eu vou dizer qual é a recompensa. No verso 16 ele diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras, olha a consequência, te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Adianta você ficar na igreja orando, fazendo campanha de oração pela tua família, se você não está disposto a sacrificar? Inventaram um ministério novo. Porque na Bíblia não fala sobre isso. E quando a gente lê, a gente fica impactado. Não existe o ministério da família, você acredita? Não existe minha família em primeiro lugar. A palavra do Senhor antes diz que aquele que não aborrece pai, mãe, marido, irmão, não é digno dele.
Aí agora, os desigrejados inventaram a moda do Jesus Cristo em casa, e aí em primeiro lugar é minha família, num culto que não assiste online, que está longe da atmosfera espiritual do mover que está acontecendo na casa, mas é porque agora eu estou com a minha família. Meu Deus! A palavra diz que ele, por causa da atitude de Abraão, de entregar o seu único filho, o Senhor o abençoou e disse: eu te multiplicarei. Aí a gente fica dentro da casa do Senhor orando pela família, e não sacrifica. Nós precisamos fazer os nossos filhos subirem o monte. Nós precisamos fazer os nossos filhos subirem no altar. Nós precisamos fazer os nossos filhos carregarem a lenha. Precisamos fazer os nossos filhos questionarem aonde está a oferta. Porque só se importa onde está a oferta quem um dia já se ofertou ao Senhor. Só se preocupa com a oferta que não está na mão aquele que sabe que Deus responde o ambiente da oferta. Isaac já tinha visto o pai ofertando, por isso ele fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas cadê o sacrifício? E sabe o que me chama a atenção? É que ele poderia ter descido o monte correndo. Eu me sacrificar? De jeito nenhum. Mas aquele menino estava acostumado a ver o pai sacrificando ao Senhor. Aquele menino estava acostumado a ver o pai adorando ao Senhor e ver Deus respondendo. Quando não tinha sacrifício, ele falou: pai, é comigo. Eu me coloco sobre o altar, eu me entrego como sacrifício, porque eu sei o Deus que fala contigo. Seu filho sabe qual é o Deus que fala com você? Sua família sabe qual é o Deus que ministra a sua vida? Sua família conhece o altar que você tem construído? Sua família presencia Deus se movendo na sua oração? Sua família vê você em jejum? Bispa, isso eu tenho que fazer para Deus. Ei, mas foi na visão de Isaac que fez esse menino não retroceder do monte no dia do sacrifício. O que é que nós estamos fazendo? Eu não vou hoje para a igreja não, porque tadinho, meu filho acorda cedo para ir para a escola. Na igreja domingo é assim, tem que terminar o culto e sair correndo, porque segunda-feira é tão corrido. Não deixa gerar comunhão, não tem tempo de oração de qualidade, porque tudo tem que ser às pressas para proteger o bibelô distante. Mas pensa que essa palavra é só para você não, porque é para mim também. Porque Deus não me dá a palavra antes. Então o mesmo tapa que está chegando aí, está chegando na minha orelha também. Nós precisamos entender. Foi no sacrifício, não foi no ato da entrega da promessa. Não foi quando Deus deu para Abraão a Isaac. Foi quando Abraão entregou Isaac para Deus que a promessa se cumpriu. Consegue visualizar isso comigo? Não foi quando Deus deu Isaac a Abraão, mas quando Abraão entregou. Quando Abraão entregou, então Deus veio e falou: estou te jurando, eu estou me comprometendo, Abraão, com você, eu vou te abençoar. Até então ele só deu um filho, até então ele só deu Isaac, mas agora não, agora ele está dizendo: eu vou te abençoar. Quantas pessoas acham que porque geraram um filho Deus já deu tudo? Não, Deus deu só a pontinha da promessa. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Essa promessa tinha sido feita lá em Gênesis 15. Levou-se 25 anos para se cumprir. Esse menino já estava com 17 anos aproximadamente quando subiu no altar para ser um sacrifício. 25 mais 17, faça uma conta rápida. 42 anos depois. Aí a palavra do Senhor está dizendo que a partir da entrega de Abraão ao Senhor, então o milagre está liberado, a promessa está liberada para ser vivida. A promessa que Deus te deu não pode te tirar do abençoador.
Quantas coisas nós recebemos da parte de Deus que nos tira a essência de adorador. Agora mudou o jeito de adorar. Por quê? Porque agora eu não posso pôr minha calça de linho no chão. Agora mudou o meu jeito de adorar. Por quê? Porque eu não posso chorar porque estou maquiada. Vou ficar parecendo um panda. Mudou o meu jeito de adorar. Agora a igreja Ágape não serve mais. Agora eu preciso de uma igreja maior, mais linda e adornada, porque agora eu estou de carro importado. Mudou o jeito de adorar por causa de quê? Isaac estava na mão de Abraão, mas estava subindo o mesmo monte. O mesmo monte. O monte da ordenança para entregar ao Senhor. Então ele foi abençoado, então ele foi multiplicado. E a palavra fala que a partir da entrega de Abraão, a descendência foi confirmada como as estrelas dos céus e a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Mas eu gostei da versão King James, que fala que a tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Está sendo perseguido? Glorifica. Você não está entendendo? Quando eu li isso aqui, eu falei: oh Jesus, o Senhor é lindo. O inimigo está se levantando, e o Senhor está dizendo que os meus filhos vão herdar o território dos meus inimigos. Aí a gente fica orando por expansão. Alarga as minhas estacas, Senhor. Meu Deus, prospera a minha vida, me dá lugar na terra. Ei, você não quer passar perseguição e quer lugar na terra? A palavra diz que o lugar que Ele vai nos dar é o lugar, é o território dos nossos inimigos. Ah não, bispo, eu quero estar de bem com todo mundo. Não, eu não gosto de confusão, bispo. Olha, eu quero estar de bem com todo mundo. Esse negócio não dá para mim. E você quer conquistar o quê? Você quer abraçar qual território? Esse texto me chamou demais a atenção. Eu falei: Senhor, que coisa doida é essa que o Senhor está prometendo para Abraão? Que a descendência vai conquistar as cidades. Não diz que é a casa não, gente, é a cidade. Você tem um inimigo em outro estado aí? Você tem inimigo em outro país? A palavra está dizendo que a cidade inteira do teu inimigo vai vir na sua mão. Vem na mão dos teus descendentes. Nós enfrentamos guerras e os nossos filhos viverão despojo. Nós vencemos batalhas, resistimos, ficamos de pé, e os nossos filhos herdarão a terra do Senhor. Dá para você desistir? Dá para você ficar em cima do muro? Não dá. Não dá. Enquanto Abraão não tinha filhos, ele poderia se dar o luxo de mentir, ele poderia se dar o luxo de retroceder, mas a partir do momento que ele gerou Isaac com uma promessa de multidões, ele não podia mais parar. Principalmente depois desse Isaac ser entregue ao Senhor. Aí a gente entrega os nossos filhos para o Senhor e a gente quer limitar o crescimento deles. Você vai ter perrengue para educar filhos, você vai ter perrengue para fazer seu filho crescer nessa terra, você vai ter perrengue de todas as formas, o diabo se levantando, mas o que você tem que ter no seu coração é que para cada vez que o inimigo se levantar, o Senhor está te prometendo um território novo. Todas as vezes que o diabo te perseguir, dizendo que você não é, que você não consegue, que você não pode, que você não vai, ou que tentar tocar naquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida, saiba, Deus está abrindo um território novo para você. O Senhor é bom. Nela, na terra, serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. O Senhor está dizendo para Abraão assim: Abraão, a sua obediência vai fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Aí você fala assim: meu Deus, eu estou orando há 20 anos pela conversão da minha família, não se converte.
Aí muda a oração agora, você fala: Senhor, aonde é que eu estou te desobedecendo? Porque se Deus falou que todas as famílias da terra, por causa de Abraão, seria abençoado, a sua não pode ser abençoada também? Uai! Se Deus, por causa da obediência de Abraão, deu todas as famílias da terra, e Deus não está dando a nossa para nós, Deus não mente. Estamos com problema, e o erro não é do céu. Nós precisamos fazer uma avaliação. E o detalhe: Abraão mentiu? Mentiu. Abraão tinha as suas falhas. Olha, se eu for fazer o relatório, se eu como mulher for descrever como eu vejo Abraão, vai ficar muito feio. Muito feio. Primeiro que ele tinha que ser preso por causa de pensão alimentícia. Comece por aí. Vamos falar a verdade. Se a gente for falar, ele coloca a mulher na boca do leão com medo de morrer, porque se sentia com complexo de inferioridade, o cara mais feio da face da terra. E para que casou com a mulher bonita? Não, se eu for falar a minha visão de Abraão, é terrível. Mas você sabe o que é mais incrível? É que mesmo ele sendo esse cara todo atrapalhado, por causa da obediência dele, Deus abençoou todas as famílias da terra. O que Deus está querendo de você? É perfeição? O que Ele quer? E por que você está lutando tanto para ser perfeito ao invés de ser obediente? Percebe como é simples? Porque a perfeição, ela vai nos alcançando de acordo com a obediência. Porque a obediência vai gerando a experiência, e a experiência nos constrange a uma mudança. Diga comigo assim, ó: obediência gera experiência. A experiência nos constrange a mudança. Aí você passa a vida de joelho para ser perfeito. Deus não está te pedindo perfeição, Ele está te pedindo obediência. Olha para o teu irmão, diga assim: Deus está te pedindo obediência. Não é perfeição. Deus te recebe assim mesmo. Deus te recebe assim mesmo. Ele te escolheu assim mesmo. Por quê, bispa? Para que você não se gloriasse e não dissesse que você é o que é porque você é bom. Então por isso Ele pede obediência, porque você sabe que na sua imperfeição é impossível você fazer o que Deus pediu e dar certo. Mas quando você obedece, a experiência vai gerar o constrangimento para a transformação. Aleluia! Então, entendendo isso, entendendo que o Senhor prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, hoje nós precisamos fazer um autoexame e falar: Senhor, aonde é que eu estou te desobedecendo? Aonde é que o meu foco está desviado do alvo? Aonde é que a minha atenção tem sido roubada? O que é que eu estou priorizando que não é a tua vontade? Porque se nem a minha família eu estou alcançando, em alguma coisa eu estou desobedecendo ao Senhor. Amém? O texto ainda continua. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Você sabe por que o nome de Berseba é Berseba? Porque em Berseba 2 pessoas fizeram um juramento. E a palavra diz que porque houve um juramento de 2 pessoas, o nome daquele lugar passou a ser Berseba. E você note que nesse texto o Senhor está jurando para Abraão. E o que significa a fixação de Abraão em Berseba? Significa que ele também estava fazendo um juramento ao Senhor, uma aliança. Quando a palavra aqui fala de juramento, está falando de aliança. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. E quando ele vai e fixa em Berseba, ele está dizendo: eu também estou fazendo uma aliança com o Senhor. Uma aliança baseada em quê? No que Deus vai fazer na sua vida? Não, no que eu vou fazer para Deus.
independente do que Ele vai fazer na minha vida, porque Ele já deu todos os caminhos necessários para que nós pudéssemos dizer sim para Ele. Ele já deu todos os caminhos, todas as possibilidades para que nós pudéssemos dizer: eis-me aqui. Hoje o Senhor está te chamando para o Berseba. Eu vejo muita gente falando de Berseba, e Berseba é maravilhoso, porque o Berseba é o lugar da prosperidade, é o lugar do descanso, é o lugar do refrigério, é o lugar onde Deus visita, onde Deus fala. O Berseba é o lugar onde o Senhor estabelece. Todo mundo quer o Berseba, mas não quer aliança. E não adianta, queridos, nós dizemos para o Senhor que nós temos uma aliança com Ele, se nós não obedecermos. A aliança de Abraão com o Senhor foi revelada na obediência. Bispa, qual é a obediência que eu preciso ter? Vamos lá, para a gente encerrar. Qual foi o pedido que Deus te fez? Pediu para você perdoar alguém? Misericórdia. Qual foi o pedido que Deus te fez? Pediu para você esperar? E você está enfiando os pés pelas mãos? Qual foi o pedido que Deus te fez? Ele pediu para você se guardar? Pediu para você se livrar desse namorado mequetrefe? E você continua insistindo, dando murro em ponta de faca? O que foi que Deus te pediu que você não consegue obedecer? Deus pediu para você parar de mentir? Parar de dar justificativa esfarrapada que só você acredita nela? Passa a vida ensaiando para dar uma justificativa que só você acredita nela. Todo mundo está vendo que aquilo poderia ser diferente. O que é que Deus te pediu? Onde foi que Deus te mandou ir que você falou: Senhor, tudo menos isso? A quem Deus mandou você se humilhar que você fala: Senhor, tudo menos isso? O que foi que Deus pediu para você renunciar? Precisamos muitas vezes renunciar o nosso orgulho, o medo de dar errado. Medo de dar errado, tenho medo do que vão pensar de mim, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo da crítica das pessoas, eu não sei lidar com isso. Medo. O que Deus está pedindo para você renunciar? Hoje o Espírito Santo do Senhor nosso Deus está te convidando a entregar o teu único e aquilo que você tanto ama. O medo revela que você ama muito sua vida e tem medo de perder. O medo revela que você ama muito sua reputação e tem medo de ser desonrado. O medo também revela que você não sabe lidar com as críticas. O medo revela tantas coisas. Deus está pedindo para renunciar ao orgulho, em nome do Senhor Jesus. O que é único na sua vida, que se você não fizer, se você não tiver, o teu mundo acabou, você não sabe mais viver sem. Eu sempre, quando estou aconselhando, às vezes eu escuto a seguinte frase: ai, bispo, eu não sei viver sem meus filhos. Eu digo: eu não falo isso. Falo não. Porque o mesmo Deus que deu, pode me pedir. E eu não vou dar arma para o diabo vir aqui causar um inferno na minha cabeça porque tocou na vida dos meus filhos. Não existe nada que eu não possa entregar. Não existe nada que eu não possa entregar. E quando vem um sentimento no meu coração, eu digo: não existe nada que eu não possa entregar. Senhor, não existe nada que eu não possa te dar, porque tudo que eu tenho veio do Senhor. Abraão sabia disso. E a oferta de Abraão revelava o Cristo que viria para nos salvar. A tua oferta está revelando quem? O teu sacrifício está revelando quem? O teu sacrifício está dando credibilidade para que o reino do Senhor seja apresentado às pessoas. A maneira como você tem servido, como você tem subido o monte quando você sai da sua casa e vem ao culto, tem revelado o quanto você ama o Senhor. Nós precisamos rever o nosso coração, porque às vezes estamos nos desgastando, orando ao Senhor por multiplicação, orando ao Senhor por uma descendência, orando ao Senhor por um lugar na terra, e tudo isso já está garantido na obediência. Aleluia. Vamos nos colocar em pé.